Oi pessoal, tudo bem? Hoje trouxe para vocês um tema que complementará alguns outros, já que então falo muito no canal sobre a questão do egoísmo já, mas a questão da relação disso com o prazer, a preferência e a culpa é algo que nunca trouxe aqui, e eu estava relendo um livro do Paul Valéry, que é um francês, escritor francês, poeta, filósofo, escritor e tal. Muito interessante, aí recomendo, né, para quem nunca o leu, que leia. Um grande prosador e também poeta, né? Então são textos bem interessantes. E este livro aqui é o Maus Pensamentos e Outros, que é um livro que eu gosto bastante. E então, ao relê-lo, eu percebi que ele tem aqui justamente um aforismo que sintetiza esses pontos. Ou seja, a questão do egoísmo, do prazer, da preferência, da culpa, e amarra isso de um modo bem interessante. Então eu gostaria, né, de tratar um pouquinho aí com vocês, fazendo essa digressão aí a partir do pensamento do Paul Valéry. E então vou ler aqui e depois expandir aí, fazer algumas digressões. Então ele escreve assim: todos os homens são egoístas por construção e pelas leis de seu funcionamento. São exatamente obrigados a preferir-se, o que se reduz simplesmente a discernir seu prazer e sua dor. Preferência e prazer são sinônimos. A crítica do egoísmo consiste em culpar aqueles que seguem sua lei tão manifestamente que nunca podem cambiar prazer por dor com seu semelhante, sem vantagem, sem ganho imediato ou antecipado. Então vamos por partes, é um trecho curto, mas vocês percebem que ele consegue trazer aí algo bem denso ao fazer justamente esta relação entre os conceitos. Então vamos lá, da primeira frase: todos os homens são egoístas por construção e pelas leis de seu funcionamento. Então é interessante que ele já traz, tal como eu também já trouxe para vocês, né? E como muitos pensadores já disseram antes, e muitas pessoas que não são pensadores também concebem, né? Que é justamente o fato quase de um inatismo do egoísmo, certo? Então, quer dizer, as pessoas são egoístas por natureza mesmo, não tem como fugir disso aí, né? Então ele dá aqui, na verdade, o conceito de leis de seu funcionamento. Então, todos os homens são egoístas pelas leis de seu funcionamento. Ou seja, como se o próprio funcionamento corporal, os processos corporais, né, ele tivesse, esse processo tivessem leis, né, leis fisiológicas mesmo, leis naturais, e então o resultado dessas leis aí é justamente o egoísmo. É interessante, né, pensar nisso, ou seja, o funcionamento do homem é um funcionamento egoísta, né? E então ele continua: são exatamente obrigados a preferir-se. Então é como se essas leis do próprio funcionamento corporal obrigassem as pessoas a se preferirem, ou seja, a tomarem-se antes de tudo, né? A colocar-se antes de tudo, ou seja, a serem egoístas. E aí ele completa: o que se reduz simplesmente a discernir seu prazer da sua dor. Aqui ele traz esse ponto, então, de prazer e dor e a relação disso com a questão do egoísmo. Ou seja, né, como se o próprio mecanismo de prazer, a gente pode até lembrar do Freud, né, da questão do mecanismo de prazer, como se o mecanismo de prazer e de dor fosse, na verdade, quase como um móvel criado por esse funcionamento do corpo para continuar justamente um funcionamento egoísta. Ou seja, como se aquilo que não traria prazer para esse indivíduo, né, não fosse algo para ele mesmo. Ou seja, não seria algo bom para ele, né, justamente por causa da dor. Então, ele leria isso como algo negativo para si, mas justamente só o fato dele ter prazer e dor, né, que para o Paul Valéry, podemos interpretar desse modo, já seria
o resultado de um processo egoísta. Isso é interessante de se tirar daqui, certo? Ou seja, como se o prazer e a dor fossem uma função do egoísmo, e não como se existissem por si mesmos isolados. Porque às vezes, quando a gente fala do prazer e da dor, a gente está quase colocando eles como uma causa primeira, né? Ou seja, como se o prazer fosse a causa de algo. Não, aqui nesse caso ele é secundário, né? O prazer e a dor seria apenas um instrumento do próprio egoísmo. Vamos dizer, o próprio ego, né? Ele se usaria do prazer e da dor como um instrumento para se regular no mundo. Certo? Então, diante de determinados objetos, de determinados fenômenos, você tem prazer ou dor, né? E isso pode fortalecer ou não o seu ego, né? O seu eu, o seu corpo. Vamos trazer aí o ego, não como um ego meramente psíquico ali, mas como um todo corporal, né? Porque o prazer e dor não tem a ver só com prazer psicológico, né? Mas com prazer corporal total, digamos assim, né? A percepção e daí em diante, né? Toda a percepção do corpo, né? Não apenas a questão aí psíquica. E aí, inclusive, ele continua escrevendo: prazer, preferência e prazer são sinônimos. Isso aqui é bem interessante, né? Por quê? Porque aí ele vai associar, então, este princípio do prazer, aqui eu estou usando o termo do Freud, né? O princípio do prazer, mas não precisamos necessariamente, né, pensar no Freud. Ele está associando prazer com a questão axiológica, que é a questão dos valores. Por quê? Porque preferência nos leva diretamente ao quê? Valor, certo? Porque a gente prefere o que a gente valora. É justamente uma preferência que nos liga à questão dos valores e vice-versa. Tanto que, né, na economia, para quem estuda os austríacos e tal, lembra bem daquele termo de preferência temporal, certo? Mas justamente isso tem a ver também com o quê? Com a questão dos valores. A gente pode ligar a questão da preferência temporal, que outros austríacos vão explorar, lá com o início quase da escola austríaca ali, pulando a época da escola de Salamanca, né, que é justamente o Karl Menger, e o Karl Menger traz o conceito de valor subjetivo. E não existiria uma preferência temporal individual sem o valor subjetivo, né, na economia austríaca. Então, por quê? Porque só o indivíduo é capaz, né, de valorar determinadas coisas e essas coisas ele vai alocar de um modo a justamente também constituir o que ele teria por uma preferência temporal. E nessa medida, então, quando a gente junta tudo isso, a gente tem o que? A preferência. Né? Ou seja, a gente, aqui saindo então da economia, né? Você tem a preferência que é ligada à questão, obviamente, do valor, certo? Então, você dá mais valor a determinadas coisas, você valora determinadas coisas, então você prefere elas do que outras. Nada mais que uma hierarquia dos valores, certo? A preferência, ela é isso, né? Ela é uma hierarquização da realidade. Então, você prefere determinada coisa do que outra. Então, você já está naturalmente hierarquizando, certo? Quando você faz isso. E só que quando ele diz aqui, então, preferência e prazer são sinônimos, é como se, e isso já é uma interpretação minha, ele já estivesse colocando aí a questão do prazer também como um meio de hierarquização das coisas. Ou seja, você não vai preferir algo que vai ser danoso, que vai te gerar dor, etc. Você já vai tender a preferir algo que vai te dar prazer. Né? Não necessariamente isso vai ser bom ou ruim também, porque a longo prazo você pode só preferir o que vai te dar prazer e se dar mal por causa disso. Né? Então isso não quer dizer que você vai se dar bem porque você preferiu o que é prazeroso. Né? Mas simplesmente é algo que no imediato a gente tende a isso. Né? A gente não tende a preferir o que é doloroso, né? Em muitos aspectos. E mesmo quando a gente prefere algo que é doloroso de imediato, é justamente pensando também num prazer futuro, né? Por exemplo, a questão de exercício físico, academia, etc. Muita gente acha que é uma coisa negativa no imediato, então é algo doloroso, só que visando algo que é prazeroso no futuro, ou que você vai ganhar coisas prazerosas a partir disso, né? Então, quer dizer, mesmo nesse caso de você valorar algo que vai te dar dor no imediato, visaria um prazer futuro. Então é interessante, né, ele associar a questão da preferência do prazer. E aí ele continua então no final
A crítica do egoísmo consiste em culpar aqueles que seguem sua lei tão manifestamente que nunca podem trocar prazer por dor com seu semelhante, sem vantagem, sem ganho imediato e antecipado. Aqui eu destaco a questão da culpa. Então isso é interessante, né? Porque sempre, então, o egoísta é o culpado, né? Você tem sempre esta dicotomia aí na moral, certo? Esta associação entre o egoísta e a culpabilização. Só que muitas vezes o que acontece é que esta moral da culpa do egoísta, ela justamente serve muitas vezes o quê? Para destruir o egoísta psicologicamente, para na verdade fazer com que ele se adeque a alguma outra coisa que vai tirar o seu poder. Então, quer dizer, a culpa muitas vezes é um instrumento de domínio psicológico, né? Isso é interessante a gente pensar, certo? E aqui eu não estou falando que a pessoa realmente não pode ser culpada por nada, né? Daí em diante, não é nada disso. Mas sim que muitas vezes a gente não interpreta a culpa por esse lado, certo? No sentido de que se quer instalar algo psicológico no outro para que ele perca suas forças. E muitas vezes o egoísta, que às vezes está fazendo até um ato egoísta que não necessariamente é danoso para outras pessoas, mesmo assim ele pode ser culpável, digamos assim, simplesmente por estar agindo individualmente, né? E muitas vezes essa culpa vai ser instalada pelo grupo, pelo coletivo, para que ele se sinta mal por ser ele mesmo e pertence a esse coletivo. Então, muitas vezes, inclusive, a questão política, ideológica, etc., ela faz isso com os indivíduos, né? Sem que a gente perceba muitas vezes. Ou seja, são discursos que querem ir minando os campos do indivíduo, onde ele pode atuar, né, enquanto indivíduo plenamente, para justamente submetê-lo ao bando, né? Então, essa culpabilização dos atos egoístas ela tem muito a ver com isso também, né? E interessante aqui que ele traga também esse conceito de culpa aqui para dentro, né? Mas é basicamente isso, pessoal, que eu queria fazer em termos de digressão aqui desse trecho do Paul Valéry. E aproveito aí para divulgá-lo também com vocês. Para quem não conhece, né, escritor francês. Vale bastante a pena. E por hoje é isso, então. Eu queria apenas tratar aí com vocês a possível ligação entre egoísmo, prazer, preferência e culpa. E então, para a gente ir adensando e tornando um pouco mais profundo mesmo, né? Toda essa questão aí que envolve o egoísmo e daí em diante. Tranquilo, pessoal? Então por hoje é isso. Deixem suas críticas, sugestões e tal nos comentários. Então, até o próximo vídeo.